Hello, smarteiros! Aqui é a Teacher Gisele Bertelli com mais uma live da Smart English. Um mês sem fazer live. O pessoal que percebeu que eu dei uma desaparecida por aqui, então eu estava viajando. Eu fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. Passei um mês praticamente nos Estados Unidos, estudando. E voltei aqui para os nossos vídeos, para as nossas dicas, para as nossas lives. Oi, hello everybody! Johnny falou que tava com saudades. Que legal, eu também. Saudades de conversar com vocês, da gente trocar as nossas experiências sobre a língua inglesa. Como que vocês estão? Hello, Ana Cláudia, Divina. Hi, Johnny. Jackson. Mel, Alessandra. Rosa, hello. Duwoki. How are you? Hello, Daciana. Are you okay? Tema de hoje, justamente, intercâmbio. Vou dar dicas de intercâmbio, vou falar um pouco da experiência que eu tive morando nos Estados Unidos, como que foi, quais são os benefícios e as vantagens que a gente tem quando a gente faz um intercâmbio, quais são as desvantagens que a gente pode ter também, porque nada são, né, nem tudo são flores. E aí a gente vai conversar, principalmente para quem está interessado em fazer um intercâmbio, quem está procurando uma agência, procurando casa, país para estudar. Essa live de hoje vai ser bem legal, espero que ajudem vocês nessa descoberta e nos preparativos para um intercâmbio, para ser tudo legal, para dar tudo certo, ok? A gente vai começar esse papo, então, falando sobre intercâmbio. Hello, Fernando! I'm good, thanks! And you? Quando vocês estão pensando em fazer um intercâmbio, a primeira coisa que vocês têm que decidir. Vocês vão viajar sozinhos, então por conta própria, ou vocês vão fazer essa viagem através de uma agência de turismo, uma agência especializada em intercâmbio. Então, são duas coisas, são as duas primeiras coisas que vocês têm que decidir na hora do intercâmbio. Se vocês optarem por fazer uma agência, já ouvi casos de agências que cobraram antecipado, que pegaram dinheiro do aluno e o aluno perdeu dinheiro e a viagem nunca foi feita e ficou a ver navios. Ai, Mel, obrigada. Linda você. Oi, hello, Charles, José. Bom, vamos voltar aqui. Então, como que a gente faz para não cair nessa cilada, né? Porque o que mais tem é igual a agência de modelo. O que mais tem? Você tá no shopping, traz sua filha, vem fazer um teste com a gente, o book é gratuito, a gente não cobra book. Chega lá, cobra o book. Não garante para você um serviço, não garante para você trabalho, nada, você paga muito dinheiro, às vezes a agência fecha e leva seu dinheiro embora. Isso acontece também com agências de intercâmbio. Então, nada melhor do que você pesquisar. Como que você vai pesquisar? Você pode pesquisar pela reputação dessa agência, pela internet, claro, não só visitando o site da agência, porque todas as informações e opiniões que podem ter lá também podem ser fictícios, mas procurando pessoas que já viajaram através dessa agência. Tenta descobrir se a agência tem uma boa reputação e não tem. Quando você vai no Google, quando você vai no YouTube, você encontra vários vídeos de pessoas dizendo: deixa eu te contar como é que foi meu intercâmbio. Nossa, eu tive problema na casa de família com intercâmbio, tive problema com a agência. Então, pesquisa, assistem esses vídeos, vão no Google, pesquisem sobre a reputação. Aqueles sites de reclamação que as pessoas abrem reclamações, você tem acesso. Tenta descobrir se a agência não tem nenhum processo jurídico correndo, algo desse tipo, se tem o nome limpo no mercado, se tá tudo certo. Ou, melhor ainda, se você tiver um amigo que já fez intercâmbio através de uma agência X, e aí ele mesmo pode te falar como é que foi. É muito importante você saber se a agência te dá um respaldo no outro país. Como que isso funciona? O que eu quero dizer para vocês? Se a agência ela tem uma sede no país que você tá indo, porque tem agências que ela tem uma sede nos Estados Unidos, ela tem uma sede no Canadá, mas você tá indo para a Austrália. E na Austrália ela não tem uma sede. Então ela te manda pro curso, te manda para uma casa, e quando chegar lá não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para responder. E aí você tem que entrar em contato pela agência por telefone, não consegue, manda e-mail, ninguém te responde, e o que você faz? Você chega lá e tem algum problema. Então é importante que a agência tenha o quê? Um escritório no país, na cidade,
no local que você está indo morar ou estudar, né? Geralmente você vai estudar e morar bem próximo na mesma região. Para que se acontecer alguma coisa, você tenha alguém lá, principalmente alguém que fale a sua língua, porque no momento de desespero, numa hora de aperto, muitas vezes você não consegue expressar tudo isso na língua estrangeira. Muitas vezes você não consegue falar isso em inglês. Então é importante ter alguém aqui do Brasil que esteja morando lá e que esteja representando essa agência. Para qualquer problema, inclusive problema médico, problema de saúde que você possa ter alguém para recorrer. Então pesquisem tudo isso. Então, se você decidir ir por agência, tem mais uma escolha que você tem que fazer. São mais duas opções. Você vai fazer o seu intercâmbio, você vai morar em casa de família ou você vai ficar numa república estudantil? O que você tem que ter em mente? Qual o seu perfil e o que você está procurando? Pessoas mais tranquilas, mais caseiras, que estão focadas mesmo em estudar, tudo bem ficar em casa de família. Agora, eu não indico para quem é adolescente ou para quem é baladeiro, que gosta de ir para as noitadas, ficar em casa de família. Primeiro, você tem que entender que aquela casa de família, ela tem as regras dela. A dona da casa, o dono da casa família, eles vão ter horários para dormir, horários para comer, e você vai ter que se adaptar à rotina deles, né? Então, se você é uma pessoa que não quer ter compromisso, que não quer dar satisfação para ninguém, que a hora que você sai, que a hora você volta, não é legal você ficar numa casa de família, porque se você desrespeitar as regras da família, vai dar problema para você também com a agência, né? É tudo um acordo que vocês têm que fazer. Quando a agência escolhe a sua casa de família, ela vai fazer um levantamento do seu perfil. Olha, fulano de tal, você não gosta de criança, você não gosta de animais, você não gosta de... Ou então, você não quer morar com uma senhora sozinha, ou você não quer ficar numa casa que seja só um casal, você se sente mal, prefere que tenha crianças, adolescentes, filhos. Então, vai de você, né? E isso vai se encaixar com o perfil da família. A família também vai falar, olha, eu não quero um jovem de 18 anos na minha casa, eu quero uma pessoa mais madura, 30 anos, ou eu prefiro um jovem, 18, 19 anos. Então, tudo isso é um acordo que vocês fazem, né? E nesse acordo vai entrar se você vai ter o seu quarto ou não, se você vai ter direito à internet na casa ou não, se você vai querer incluir na moradia refeição ou não. Se você falar, ok, eu quero me alimentar, eu quero fazer as minhas refeições na casa de família que eu vou ficar. Então, você vai ter que falar quantas refeições você vai fazer. Se o Luiz falou que ele quer, I wanna live alone. Claro, sempre melhor, né? Se você for fazer refeições, quantas refeições? 2? 1? Então, já pensa o seguinte, se seu curso, você vai fechar um curso que é no período da manhã, certo? Das 7 ao meio-dia, você tá na escola estudando inglês. E aí você fecha 2 refeições por dia. Então, você tomou um café da manhã e o almoço. Janta você não quer. Você tem que pensar, será que eu vou pra casa pra almoçar? Ou eu prefiro ir pra rua, eu prefiro conhecer a cidade, aproveitar que eu tô aqui. Porque você não tá indo pro intercâmbio pra ficar dentro de casa, né? Por mais que você esteja indo pra estudar, a ideia é você confraternizar, você praticar e gastar lá o seu inglês. Então tem que pensar em tudo isso se realmente vale a pena. Outra coisa, tem que ver o estilo de comida. Porque não adianta você falar assim, não, eu tô pagando pra ter 2 refeições e eu gosto de frango, não gosto de peixe. Não interessa. A dona da casa, ela vai cozinhar o que ela gosta. Então, se ela gosta de comida indiana, ela vai fazer comida indiana pra você. Se ela gosta de comida mexicana, a comida da casa vai ser todo dia comida mexicana. Então tem que pensar bem nessa questão, porque você paga mais para ter as refeições na casa de família. Então pensar em tudo isso. Se você chegar lá e você não gosta da comida, o que você faz? Seu dinheiro vai embora. Então por isso que eu falo para vocês, é importante ter também o escritório lá e ter um representante da agência. Porque se acontece alguma coisa, você quer mudar alguma coisa, você precisa perguntar para a agência se você pode. Se chegar lá, provavelmente a agência não vai deixar, né? Você pagou para ter a refeição, chega lá, você muda de ideia. Eles não vão querer te devolver o dinheiro daquilo e fazer acordo com você. Então, tudo isso você tem que conversar na agência. Se você for ficar numa república estudantil, então você vai dividir o quarto com alguém? Quantos quartos tem na casa? Quantas pessoas tem na casa, né? São quantos alunos? É permitido mais de um brasileiro numa casa?
Porque pensa bem, você tá indo morar num país estrangeiro para praticar o seu inglês. Você vai ficar numa república estudantil com mais 6 brasileiros? Não dá. Porque vocês sabem que vocês vão começar a falar em português. Então vai ser dinheiro jogado fora. Porque você tá indo pra lá pra aprimorar o seu inglês, pra praticar, e você vai morar com um brasileiro? Você não vai praticar. Então tenha isso em mente. Então, algumas agências, elas já até passam assim, ó, mais de 2 brasileiros por casa a gente não aceita. Então ela manda um brasileiro, um indiano, um mexicano, um argentino, um francês. Na outra um africano, um português, enfim. E tem agências que não estão nem aí. Vão colocar você lá com 5, 6 brasileiros e aí vai ser a mesma coisa de você estar fazendo curso aqui no Brasil. Não vai ter imersão nenhuma. Então tem que ver essa questão também, né? Lembrando que vocês vão dividir a mesma geladeira, que vocês vão dividir o mesmo banheiro, que você tá dividindo uma casa também com quem você não conhece e tudo mais, né? Outro fator importante para você escolher casa de família e você decidir entre apartamento e república estudantil é a distância para o seu curso. Que distância você se propõe para chegar na aula? Então, você vai fazer aula de inglês todos os dias de manhã, 4, 3 vezes por semana. Então, você vai ter que pegar metrô, você vai ter que pegar ônibus. Quanto que você vai ter que andar para chegar lá? Na maioria das vezes, a república estudantil, ela é muito, como ela é sede da própria agência, ela é muito próxima da escola que você vai estudar. Então, geralmente, eles colocam tudo no centro da cidade, e aí eles já colocam aqui no mapa, aqui a escola, aqui a república, e aqui o escritório que vai te dar um respaldo quando você estiver morando em outro país. A casa de família não necessariamente é tão próxima, né? A república, normalmente, você consegue ir andando até o seu curso. E aí, na república, você tem aquela liberdade. Sai a hora que quer, volta a hora que quer. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Vai muito do perfil de vocês. E pensando sobre essa distância pra casa, vocês têm que levar em consideração também a estação do ano. Muita gente escolhe viajar no mês que tá mais barato, ou no mês que você tá de férias no trabalho aqui no Brasil. Só que você tem que levar em consideração se é primavera, verão, outono e inverno, né? Então eu escolhi fazer meu intercâmbio na primavera, já caminhando pro verão, porque eu não quis ter problema com neve, muito frio. A gente que é brasileiro, a gente sabe, né? A gente não tem resistência ao frio. Qualquer friozinho, você tá congelando, você tá desesperado. Então, você tem resistência ao frio? Você gosta de frio? Você quer mesmo ir lá pra curtir a neve? Vai! Eu não indico, porque a neve não é aquelas coisas maravilhosas que todo mundo acha. Muito bonito, lindo, tirou foto, colocou lá no seu Instagram, tá ótimo. Agora, pra morar, pra caminhar na neve, para você pegar uma condução. Tem dias em que as conduções simplesmente param, né? Tem ruas que fecham. Então, você tem que ver aquela questão, né? A época do ano que você tá indo, que estação do ano que tá. Você vai ter coragem de enfrentar a neve? Não. Como que é o clima da sua cidade? É uma cidade que venta muito, é uma cidade que faz muito frio. Tudo isso implica na sua vida lá. Você não quer chegar lá e ter problemas para chegar no curso, para estudar todos os dias. Quanto à agência, vocês têm que decidir se vocês vão fazer o curso ou não. Se o curso é avançado ou não é. Se vocês têm que fazer um teste para saber como que tá o seu inglês antes. Se esse teste é pago. Se a agência cobra esse teste. Se o teste de inglês para saber o seu nível é feito aqui no Brasil antes de ir. Ou se o teste de nível é feito lá. Se o teste for feito lá e você tiver um nível mais avançado, se o curso vai ser mais caro por causa disso, se a agência se compromete a pagar o seu material, se o curso pedir mais material para você, pedir mais livros, mais algum material de apoio, se a agência vai bancar esse material para você ou se vai sair do seu bolso, tudo isso vocês têm que conversar. O tipo de curso, então você está procurando um curso para aprimorar aulas de inglês, um tipo de curso voltado para conversação, ou você é estudante de direito, então você quer um curso voltado para a área de direito, ou para uma área mais técnica, ou uma área de medicina.
Então, tudo isso é conversado aqui no Brasil antes de vocês irem para não ter aborrecimentos lá, tá bom, guys? Ah, você também tem a opção de ir sozinho. Então, quem tá pensando em ir sozinho, eu não aconselho ir sozinho se você não tiver um espírito aventureiro. Porque se você vai sozinho, você tem que pesquisar as escolas e as moradias aqui pela internet, dar uma olhada, você mesmo manter contato com uma pessoa, ver se você confia, né? Se você tem coragem de ir para casa de uma pessoa onde você não tem respaldo de ninguém. Então, assim, não vai ter uma agência por trás, não tem com quem reclamar. Então, olha, não foi bem tratado. Então, pense bem, quando você decidir ir sozinho, é isso que vai acontecer. O que você acordar aqui com a pessoa é entre você e a pessoa lá e o dono da casa. Você também pode ter amigos. Então você pode, de repente, pesquisar somente os cursos de inglês e ficar em casa de amigo. Ou você pode simplesmente comprar passagem, pegar uma mochila e ir. Chega lá, você vai atrás de hotel. Tem hostels que são mais baratos, mais em contas. Você vai atrás de escola, de curso, de tudo por sua conta. Eu pesquisei agências de intercâmbio há um tempo atrás. Eu visitei feiras de intercâmbio, né? Então eu fui numa feira que era para Austrália, Canadá, e fui verificando quais lugares eram mais fáceis de conseguir o visto, quais lugares eram mais seguros. Fui verificando tudo, fazendo o balanço, estudar em universidade ou estudar em escolas de idiomas, e no final, como eu tenho amigos americanos, eu recebi um convite de uma amiga minha americana para morar na casa dela com ela, né? E ela mesmo viu o curso para mim, então ela conseguiu um estágio para mim numa escola pública, onde eu pude observar os alunos estudantes, o que é muito legal, porque eu consegui ver mesmo a diferença da educação nos Estados Unidos comparada com a educação do Brasil, né? A questão de evolução. Então, na escola pública que eu tava, todos os alunos tinham armários, os bebedouros, todos com água gelada, 15 alunos no máximo por turma. Então, quando eu dava aulas aqui em escola pública em São Paulo, eu tinha 40, 45 alunos por turma, né? Todos os alunos de lá tinham seus próprios laptops, seus próprios notebooks para estudar. Então, tudo muito informatizado. Eles mesmos, durante as aulas, faziam suas pesquisas e apresentavam seus expostos. Então, o professor fazia o intermédio, aquela coisa assim, eu te oriento, mas quem busca o conhecimento é você, diferente daqui, onde o professor praticamente dá a nota pro aluno, porque o governo obriga, né? Meio que obriga, você tem que passar o aluno de ano, sabendo ou não sabendo, manda embora. Porque a ideia aqui é que ele não saiba nada mesmo, né? Então foi muito interessante. E tudo isso foi feito com a ajuda dessa minha amiga americana. Então eu não fui por agência, mas eu pesquisei as agências e por isso que eu tô passando pra vocês essas informações. Outra coisa que vocês têm que ver se forem com a agência, tá? Se vocês não tiverem visto, vocês têm que ver se a agência, ela ajuda vocês com a questão do visto. Se elas fazem uma cartinha pra te ajudar, pra você levar no dia da entrevista, no consulado, porque o visto é muito importante. O Fernando tá me perguntando, if you go stay in family home, you go talking every time and you learn too much. Tá, ele tá me perguntando, acho que ele tá me perguntando, porque tem uma interrogação, se eu ficar em casa de família, eu vou falar o tempo todo e isso vai me ajudar muito. Depende, né, Fernando? Igual eu tava te falando, depende da família com que você vai ficar. Nem sempre a família que vai te receber é uma família que tá aberta à conversação, né? Imagina, você chegar numa casa de um casal que é só eles ali, eles não têm obrigação nenhuma de conversar com você. Às vezes você pega uma senhora que tá lá, que não tem muita gente pra conversar, não tem a família que te acolhe, que te trata como filho, que te conta a vida dela inteira, e às vezes você pega uma pessoa fechada, né? Nem sempre quem tá abrindo as portas pra você é uma pessoa que vai falar assim, não, eu vou te ajudar a praticar, vou te dar dicas de inglês. Eu tive essa sorte de ir pra casa de amigos nativos americanos, então eu não fiquei com brasileiro, eu nunca tive a pretensão de ficar em um apartamento estudantil e nem de viajar com amigos brasileiros, já porque a minha ideia era, eu tô indo lá pra fazer uma imersão. Eu não tô indo lá pra ir pra balada, eu não tô indo lá pra beber com os amigos, pra farrear, eu tô indo
para trabalhar o meu inglês, para estudar a melhor forma de ensinar o inglês para meus alunos e dar uma lapidada no meu inglês. Eu fui muito consciente disso, então eu não perdi tempo. Eu pratiquei muito mesmo, eu falei inglês o tempo todo. Por exemplo, a minha amiga, teve um dia que ela precisou ir trabalhar, e eu falei, hoje eu vou ficar em casa, vou dar uma descansada, tenho que editar uns vídeos, fazer umas coisas. Ela falou assim, olha, eu tenho uns DVDs aí, você quer assistir? Eu coloco aqui pra você. Aí ela colocou um DVD pra mim e falou assim, ó, tem áudio e legenda em português, quer que coloque em português? Eu falei, não, de forma alguma. Então eu poderia estar lá ouvindo música brasileira, eu poderia estar nos Estados Unidos assistindo filmes brasileiros ou filmes com legenda e áudio em português, poderia estar lá lendo livros em português. Eu conheço pessoas que moram nos Estados Unidos e só falam português, que assistem filme com legenda em português e falam, não sei o que acontece que eu não aprendo inglês. Aí eu falo, tá, você pratica? Você conversa com seus amigos, com seu marido, com a sua esposa, que é americano? Você pratica, você fala, você sai pra comprar coisa? Não, eu tenho vergonha, eu não consigo, eu não sei o que, dá aquele monte de desculpa e aí me pergunta por que eu não aprendo inglês. Você não vai aprender inglês nunca. Você tá morando nos Estados Unidos, pensa. Você tá num lugar, você não tem ninguém da sua família fala português, você tá imerso ali e você vai me falar que quando você vai assistir televisão, você coloca a legenda em português, que você não conversa com quem você conhece em inglês, você faz mímica, ou a pessoa que tá lá aprendeu a falar português, fala em português com você, qual o esforço que você tem? É difícil? É difícil. Chega lá, você pensa assim, nossa, o inglês que eu tô ouvindo é tão diferente do inglês que eu aprendi. Porque ele é nativo, porque ele fala muito mais gírias, porque ele faz muito mais links, porque ele gruda muito mais as palavras. É mais difícil. Mas nada do que você não consiga com um pouco de esforço, né? Com poucos dias que você tá morando lá, seu ouvido já tá pronto. 24 horas ouvindo em inglês, não há quem não consiga falar. Daqui a pouco você tá sonhando em inglês, você tá pensando em inglês. Quando eu ia falar com a minha família aqui do Brasil, eu já misturava inglês com português. Isso foi se tornando natural pra mim. Por quê? Porque eu tava imersa ali na língua, né? Eu tava o tempo todo falando inglês. E a ideia é essa, não adianta você morar lá e não praticar. Então sai para fazer compras, vai a restaurantes, não fica pedindo para ninguém que você conheça que fale português ficar traduzindo para você, vai lá, estuda o menu, pede o seu prato, se vira. Você tem que treinar. Ir para lá, para ficar o dia inteiro conversando no WhatsApp com seus colegas do Brasil, para ficar ouvindo música brasileira, para assistir filme e botar legenda em português, fica em casa que você economiza muito mais, né? Então foca que você tá indo pro inglês. Então desde o avião que eu peguei, que eu coloquei o primeiro filme, que é o primeiro voo, que é o mais longo. Então assim, o primeiro voo que eu peguei foi de São Paulo para Los Angeles. São 12 horas dentro de um avião. Então eu meio que assisti uns 3 filmes. Os 3 filmes que eu assisti tinha a opção de colocar em português. Tinha a opção de colocar legenda em português. Mas eu optei por colocar tudo em inglês. É ali que começa, você tem que trabalhar a sua cabeça. A partir de agora, é só em inglês, eu vou me dedicar e vou trabalhar com isso. Não adianta você acordar e falar assim, gente, eu não sei falar inglês, não sei falar nem bom dia, nem oi, nem tchau. Quer saber? É muito mais fácil aprender inglês nos Estados Unidos. Vou comprar um curso, vou fazer um intercâmbio, vou economizar dinheiro, porque eu vou pagar uma viagem e vou voltar falando inglês linda. Não funciona assim. Guys, vocês têm que aprender pelo menos o básico do inglês para viajar, tá? Se vocês vão pra lá e vocês não falam nada de inglês, é complicado. Como você vai sobreviver? Fazendo mímica? Você vai precisar de coisas, você vai precisar se hospedar, você vai precisar comer. Até no aeroporto que você vai precisar passar o seu cartão, vai precisar pagar, vai precisar pedir a comida, você precisa do básico do inglês, gente. Vocês têm que saber, no mínimo, pedir uma informação. Teve aeroportos que eu estive, não sei se foi em Los Angeles ou em Nova York, acho que foi em Los Angeles ou Seattle, eu não lembro direito. Mas um dos aeroportos que eu estive, eu andei 1 hora para chegar até o próximo portão para pegar o próximo voo, de tão grande que era o aeroporto. E para eu me localizar, não é fácil. O aeroporto de Nova York, por exemplo, eu não encontrava muitas placas, muita sinalização, dizendo, olha, aqui é o terminal A, você tem que ir pro terminal B, pro terminal C. Não foi assim. Então,
o mínimo de inglês para você perguntar, olha, por favor, me informa onde que é o meu portão, meu voo realmente vai sair daqui, porque você corre risco até de perder seu voo, porque os voos, eles são alterados, né? Sim, o aeroporto de Nova York é enorme e é uma bagunça, tem gente de todo lugar do mundo, e as pessoas que trabalham não são os docinhos com você, elas não estão nem aí se você sabe ou não sabe falar inglês. Você vai perguntar, elas não vão chegar, ó, meu bem, explica pra mim, soletra. Ah, eu vou te explicar com calma. Não, elas são na grosseria mesmo. É ali, vai, tchau, próximo. Não querem saber. Você não vai encontrar gente simpática, brasileira, que vai perguntar, o que você tá fazendo aqui? Ai, tem uma ótima estadia, jura? É só a primeira vez ou segunda vez? Como é que tá o seu inglês? Me conta. Não espera esse abraço brasileiro, essa coisa de vem cá, meu filho, que vou te criar. Não espera, não. Ah, americano não fala com legenda. Verdade. E você tem que ficar atento. Porque quando... Não tem paciência mesmo. Não tem. Quando muda o seu voo, quando eles cancelam... Eu tive um voo em Seattle que eles trocaram o meu portão. E quando eu cheguei no portão de onde era o meu voo, não tinha ninguém ali. Era da Alaska Airlines. Não tinha ninguém pra me dar informação. Por que que não tinha? Porque naquele momento o voo foi cancelado. Então não tinha ninguém ali no portão. Eles só estão no portão pra dar informação quando... Tem voo, não tem, tchau, azar o teu. Então, se eu não falo inglês, se eu não sei olhar lá, portão tal, voo pra não sei aonde, se eu não fico atenta, porque eles falam muito rápido, né? Voo tal mudou pro portão tal. Eles não falam devagarinho, e na hora que você escutar a aeromoça avisando que o voo mudou, não vai estar assim bonitinho, sabe? Olha, o seu voo mudou do portão. Não, o seu voo mudou. O seu voo mudou do portão tal, acabou. Foi, não foi, perdeu. Tá bom, gente? Então, pra sobreviver, aprendam pelo menos o básico do inglês antes de ir viajar, pro bem de vocês. Porque senão vocês vão chorar muito. Porque não é fácil. Então, imagina, não é fácil pra quem já fala inglês. Agora a pessoa acordou e fala, vou aprender inglês nos Estados Unidos. Tô indo, beijo, tchau. Não dá, né? Então, estudem, façam cursos de inglês, aproveitem, façam curso de inglês com professores brasileiros, que te entendam, que conseguem explicar para vocês as regras, comparar inglês com português. Depois você vai para o intercâmbio, depois você aprende direto com o nativo, porque aí o seu aprendizado vai ser diferente. A ideia vai ser o quê? Lapidar a língua, né? Agora, no início, é preciso que você faça um curso de inglês antes de partir para o intercâmbio. Não vai cru, não vai sem saber nada, porque você não vai sobreviver nem no aeroporto, né? Quanto mais chegar lá. Bom, de intercâmbio era isso que eu tinha pra falar. Tem algumas curiosidades que eu achei legal, que eu vi lá nos Estados Unidos, que eu queria passar pra vocês. Uma coisa que eu achei bem legal, que eu só tinha visto nos filmes, que eu não sabia, era que os postos de gasolina, eles não trabalham mais com frentistas. Eu não sei se em todas as cidades, mas eu passei por Nova York, Los Angeles, Seattle, fui pra Las Vegas, muito legal Las Vegas, incrível, incrível, incrível. Aí sim, pra quem é baladeira, hein, gente? Em Las Vegas eu esqueci estudar inglês, meu negócio era balada mesmo, era curtir, é muito bom. Las Vegas, Montana, em todos esses lugares que eu estive, os postos de gasolina não tem frentistas, tá? Diferente aqui do Brasil. Mas lá tem câmeras de segurança, em todos os postos de gasolina. Onde você vai tem câmeras de segurança. Entrou numa loja, tem câmera. Entrou num restaurante, tem câmera. Nas ruas, você tá passando, tem câmera. Então você meio que se sente vigiado mesmo. E isso impede, né, que alguém roube a gasolina ou pense algo desse tipo. Gutierrez, eu fiquei só um mês mesmo. Isso, só passei um mês, por enquanto. Pretendo voltar muito em breve. Mas com um mês que você tá morando lá, já dá pra sentir uma boa saudade da família, né? E saudade da comida, né? Eu tava desesperada pra comer um arrozinho, um feijãozinho aqui da minha mãe. De voltar aqui pro Brasil, porque se sente falta mesmo. A cultura é muito diferente, né? Então, de cara, assim, eu decidi passar só um mês até me adaptar e depois, quando der, voltar de novo. Bom, então os postos de gasolina são sem frentistas. Você chega lá, coloca o cartão de crédito, paga, coloca lá quanto que você quer de gasolina e você mesmo coloca a bomba lá no seu carro e enche. Os mercados
O Walmart é enorme, ele tem os caixas normal com as pessoas trabalhando e tem os caixas automáticos. Eu mesma optei por usar o caixa automático. Então como é que funciona? Você vai lá no caixa, você passa o seu produto que você comprou, você escaneia o preço, né? Passa o código de barras, escaneia, coloca na sacolinha. Depois você opta se você vai pagar com dinheiro, com dólar ou com cartão de crédito, coloca a sua senha, paga, beijo, tchau, me liga, fui pra casa. É muito mais tranquilo. Ajudaria muito se aqui no Brasil, nos supermercados, a gente tivesse essa opção dos caixas serem automáticos, a gente ter a opção de passar com uma pessoa ou não. É muito mais rápido, muito mais tranquilo, muito mais fácil e fácil de usar também, muito tranquilo. As comidas prontas, então tem uma variedade muito grande de comidas prontas, então você acha muito, não só mistura, você acha qualquer tipo de comida já embalada para você levar para casa e só aquecer. Não são só comidas congeladas, então camarão, fresco, tortilhas, tacos, comida mexicana, você encontra muito assim no supermercado, é muito legal. E as opções, né, os americanos são muito exagerados. A minha amiga americana, ela sempre falava assim, we are American, we have options. Então ela falava, a gente é americana, a gente tem opções, né, a gente tem escolhas. Porque você chegar lá, você vai ver um salgadinho Cheetos, um salgadinho Fandangos, tem lá 20 tantos sabores diferentes que eu nunca vi na minha vida, que aqui no Brasil não tem. Então você vai pegar, vai comprar uma Coca-Cola, tem Coca-Cola Light, Coca-Cola Diet, Coca-Cola normal, Coca-Cola Cherry, que é a de cereja, Coca-Cola de baunilha, aquele monte. Aí você vai no corredor de queijo, queijo americano, queijo suíço, queijo cheddar, queijo isso, você fala, caramba, pra que tanto queijo? Você vai num corredor só de papel, você vai num corredor só de detergente, então tudo é muito exagerado, né? E eles compram muito. Então eles pegam litros e litros de suco desse tamanho, litros e litros de leite, levam pra casa e deixam vencer, né? Então eles são bem exagerados, é a cultura deles lá. Eu achei um exagero. Então eu chegava assim no supermercado com a minha amiga, ela falava assim, que bacon você quer? Que cerveja você quer? Que queijo você quer? Eu fazia assim, não faço ideia. Muitas opções, muitas coisas pra escolher. Quer comprar um Cheetos, um salgadinho? Qual que você quer? Você olhava aquela prateleira de cima a baixo desse tamanho e você falava, gente... Por isso, eles são muito mais consumistas e gastam muito mais. Então, gente, alguém tem alguma pergunta? A Ezio tá falando, verdade, eles gostam de coisas novas, de escolhas, isso. E muitas opções não vêm aqui pro Brasil, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei aqui, que vocês têm curiosidade? Johnny tá perguntando, como são as casas lá nos Estados Unidos? Boa pergunta. Eu vi as casas aqui, né, nos filmes, nas séries, e aquelas casas assim, listradinhas, né? E eu achava que as casas eram de madeiras. E quando eu cheguei lá, ela não é madeira. Eu não lembro o nome do material, mas não tem nada a ver com madeira. Eu até imaginava, nossa, as casas não mofam, não apodrecem, não... Não, porque não é madeira, tá? As casas, elas são muito vedadas por conta do frio, do vento que faz lá, então é totalmente fechada, janela toda vedada, com borrachinha em volta. Muito, muito bem lacrada, muito bem fechada. E tem aquelas casas suspensas, né? Então tem aquelas casas que embaixo ela não tem nada. Alguns só cimentam e outros colocam alguns blocos assim, e embaixo ela é suspensa. E o que eu achei interessante são as casas móveis. São casas que você compra pronta. Então eu passava assim na estrada, do mesmo jeito que eu via muitas vendas de trailers, porque eles gostam muito de morar em trailers, eu via vendas de casas. Eu falava, que estranho, as casas já prontas, né? Então você compra um terreno, e aí você cimenta, ou você coloca os bloquinhos que nem eu falei, e eles entregam a casa pronta pra você. Essas casas móveis, eles trazem pra você e colocam. E se você se mudar, você pode levar a sua casa com você. Olha que interessante. E são casas boas, são boas como qualquer outra casa e muito mais em conta, valor muito mais baixo. Então eu acho que aqui no Brasil seria muito legal isso também, se a gente tivesse essa opção de ter essas casas, né? Porque aqui a gente tem muito problema de moradia, porque as casas são muito caras pra gente adquirir uma casa
muito difícil. Então, se a gente tivesse essa opção de comprar o terreno e comprar uma casa pronta e levar, isso é muito legal. A maioria das casas tem carpetes, né? Carpetes bem altos mesmo por causa do frio. Então, eles não têm piso frio, é tudo encarpetado. A Mel Anjos está perguntando, o que você achou de morar nos Estados Unidos? O que eu achei? Eu amei a experiência, foi maravilhosa, né, gente? Eu percebi que eu melhorei muito o meu inglês. Meu listening ficou muito melhor. A questão que eu falei pra vocês, a imersão é muito bom, tá? Se você já estudou inglês, se você já aprendeu as regras, tá na hora de praticar, eu indico pra qualquer pessoa, vá. Seja pra estudar, seja pra conhecer o país, mas vá com o intuito de praticar. Não é pra ir pra ficar com vergonha, não é pra ir pra ficar quietinho no cantinho dentro de casa assistindo série em português na Netflix. Vai pra interagir com as pessoas. Então, assim, eu não aprendi só o meu inglês, eu aprendi a conviver com uma cultura totalmente diferente, eu vi coisas diferentes, eu provei sabores diferentes, eu estive em lugares totalmente diferentes, então eu fui para as montanhas, eu conheci a neve, eu estive no deserto de Las Vegas, fui para Colorado, né, então já quase indo ali sentido México. Quando eu tava nas montanhas, no Parque Glacial em Montana, eu também cheguei quase na fronteira ali do Canadá. Então, foi muito especial, muito legal. Eu morei em Montana, mas eu conheci outras cidades e passei em Las Vegas, eu fiquei só 4 dias, mas morar mesmo eu morei em Montana. Eu morei em 2 cidades. Então, eu fiquei em Kalispell e fiquei em Hot Springs, porque a minha amiga que mora lá, ela tem 2 casas, uma onde ela passa a semana, onde ela trabalha, e outra onde ela passa o fim de semana. Então, onde eu fiz o estágio nas escolas públicas foi em Hot Springs. Então, Montana é a coisa mais linda, né? Os povos de lá são hospedeiros? É isso que ele tá falando? Bom, os meus amigos que me receberam de braços abertos, não tenho o que falar. Incrível, muito carinho. Claro que eu chorei na hora de vir embora e claro que eu já estou morrendo de saudades de lá. Fui muito bem recebida. Eu achei que nos aeroportos os funcionários não têm muita paciência, são bem grossos mesmo, não têm educação. Eu acredito porque eles estão sob pressão, tudo lá é muito corrido, eles trabalham horas e horas, muita gente, pessoas que não falam a língua deles. Então eu acredito que por isso eles têm essas características. Mas os americanos que me receberam lá, os meus amigos, as outras pessoas que eu conheci lá, os amigos deles, os pubs que eu fui, os restaurantes que eu frequentei, eu não tenho nada pra falar. Muito educados, uma educação, me receberam assim de braços abertos, foi realmente assim incrível. Todos muito educados, muito carinhosos. Vale a pena a experiência. Se vocês tiverem a chance, vão. Gastem o inglês de vocês e vocês vão trazer com vocês uma bagagem cheia de cultura, experiência, riqueza mesmo. Para sua vida, para acrescentar na sua vida profissional, pessoal também, tá, gente? Então, eu amei. Morri de saudade do Brasil, mas já tô aqui de volta. Lembrando que nossas lives toda segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Então, espero vocês. Até semana que vem. See you. Bye.